Muito bem, estamos de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Quem perdeu a primeira metade, eu me apresento de novo. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu cuido de 2 clínicas médicas que se dedicam ao problema ou aos problemas de dores crônicas do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, dor nos antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos e pés. Em qualquer geografia, qualquer localização do corpo humano, pode acontecer uma dor de transtornos do esqueleto. E 80%, perto de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo. Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Tudo isso pode dar dores. Tudo isso pode dar dores. São fontes de dores do esqueleto. Entendeu? É com isso que nós lidamos. Mas, como disse na metade anterior, é fácil você, muitas vezes, como médico, fazer um diagnóstico de uma doença, porque os sintomas são padronizados. Como falei, uma hepatite, uma pneumonia, entende? Uma pneumonia, uma litíase renal, aquela pedra de rim, cólicas por pedras nos rins, na vesícula. Entende? São quadros clínicos que não têm grandes dificuldades para se fazer diagnóstico. Entenderam? Entende? Então, vejam, mas na coluna tudo é diferente. Tudo. Todas as constantes são variáveis. Entende? Todas as constantes. As dores mudam de lugar. Entende? As dores são mal definidas. Entende? Entende? É terrível. Então, engana os médicos. Entende? O paciente passa por muitos serviços médicos. Entende? Muitos. Sem solução. Então, eles se tornam muito, às vezes, né, de tanto sofrimento, se tornam um pouco ríspidos. Né? Doutor Rui Mercúrio, eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Eu já fiz tudo que você possa imaginar para tirar essa dor das minhas costas. Mas ninguém consegue. Eu quero saber o que você vai fazer comigo. Entenderam? Eles já chegam assim, são desafiadores. Entende? São desafiadores. Então, nós aceitamos esses desafios, foi aceitando esses desafios que nós fomos se especializando em dores. Entende? Em dores. Por quê? Porque, como eu falei, eu comecei como traumatologista, depois ortopedista, depois cirurgião de coluna, e lidando com coluna, eu tive que lidar com dores. Dificilmente um problema de coluna não dá dores em incapacidade física. Entende? E essas dores de coluna são terríveis. Elas são mal definidas pelo próprio paciente. Veja que coisa incrível. Às vezes um problema lombar dá dor na panturrilha, na barriga da perna. Entende? Entende? Às vezes o paciente diz para mim, me dói muito a perna direita. Eu vou examinar a perna direita e quando eu dobro, ele diz, nossa, agora a dor tá indo para a perna esquerda. Vocês entenderam? É uma loucura. Uma variação incrível de sintomas, de padrões. Doutor Rui Mercúrio, tem dia que eu passo até bem. Tem dia que é uma tragédia. Não consigo sair da cama. Então, é uma variação tão grande de sintomas, de posição, de lugares. Sem falar em dores referidas. Que são as dores referidas? Né? Tem uma dor cervical no pescoço. Não, tem um problema cervical na coluna do pescoço e dói a mão esquerda.
Outro dia uma senhora me ligou e disse, doutor Mercúrio, eu tenho um problema que tem uma dormência incrível na minha mão. E ninguém descobre o que é. Eu vou pegar um copo, cai da mão. Eu disse, você já fez o teste de túnel do carpo? Existe um quadro em ortopedia chamado túnel do carpo. O carpo é o punho. Às vezes nós temos um ligamento chamado ligamento do carpo. É como se fosse a pulseira do seu relógio. Quando você põe o seu relógio, é como se fosse o ligamento do carpo. Então, esse ligamento, por N situações, pode se estreitar, se encolher, ele aperta os nervos que chegam às mãos e dá uma dormência nas mãos. Eu perguntei a ela, você já fez os testes, eletroneuromiografia, para saber se é túnel do carpo? Ela falou, não, mas não é túnel do carpo. Fiz tudo isso, não é. Entende? Eu tirei raio-x da mão. Né? Eu disse, minha senhora, isso é um problema do pescoço. É um problema do pescoço? Mas não sinto nada no pescoço. Pois é. Você não sente nada, mas é do pescoço. Entenderam? Entenderam? Que coisa incrível. Problema no pescoço, na coluna do pescoço, dando dormência na mão. E não é túnel do carpo. Entende? Olha que coisa, que loucura. O que a coluna faz, né? Deixa, assim, todo mundo atônito. Sabe? Eu disse para ela, pode fazer um exame de coluna cervical, porque ela me ligou do telefone de emergência que nós temos. Entende? Fiz um pedido, faz um exame de coluna cervical que vai aparecer algum problema que tem a ver com essa dormência e essa perda de força que você tem na mão direita. Entendeu? Que é pior dor que a nevralgia do nervo trigêmeo dentro do crânio. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Se não me engano, o quinto par se chama trigêmeo. Por N situações, esse nervo se irrita, dá uma nevralgia do trigêmeo. É 10 vezes pior que uma dor de dente. Entende? Tem muita gente que sofre disso. Entende? Eu atendi uma senhora há pouco tempo com uma dor terrível na hemiface direita. Ou seja, doía só um trigêmeo, porque é um par de nervos. Não, só um trigêmeo de um lado só. Entenderam? Então, mesmo fora da coluna, dentro do crânio, existem raízes nervosas que dão dores à distância. Entende? Irrita o nervo dentro do crânio e dói a face. Entende? Irrita o nervo, paralisia do facial. Aquele que a boca entorta de um lado, a boca entorta para o lado paralisado. Não, para o lado, ela entorta para o lado não paralisado. Entende? O lado bom puxa a boca para um lado só e a boca fica torta. É uma expressão facial muito feia. Entende? Também eu atendo isso. Entenderam? Então, dor é o que não falta na minha clínica. É uma sucessão de dores. É uma dor atrás da outra. Entende? E outra coisa incrível, né? Já falei um pouco, vou falar mais e vou acentuar, né? Você faz um tratamento para um paciente com tal sintomas. Sucesso total. Vem o outro paciente e relata a mesma história. Você faz o mesmo tratamento e o tratamento não funciona tão bem. Entende? Então, nós, seres humanos, né, não somos clones um do outro. Cada um é de um jeito. Né? Cada um é de um jeito. Entende? Então, há uma multidão de sintomas no esqueleto, que o mal do esqueleto causa, que deixa todo mundo louco. Entende? Não sabe o que está acontecendo. Entende? Eu atendi uma senhora, veja que coisa incrível, que tinha perdido o poder de olfato. Ela não sentia mais cheiro de nada. Entendeu?
tinha cheiro de nada. Mas ela tinha uma dor no pescoço. Eu tratei a dor no pescoço e o olfato voltou. Vocês entenderam? Ela não foi lá na minha clínica porque tinha perdido o olfato. Não, ela foi lá porque estava com dor no pescoço. Entende? E eu tratei do problema do pescoço. Resolvi o problema do pescoço. O olfato voltou. Ela passou a sentir cheiro. Atendi 3 senhoras, 3, que tinham perdido a capacidade de salivação. Não formava mais saliva. A boca ficava seca. Elas foram à consulta com um potinho e um conta-gotas. Toda hora elas pegavam gotas e pingavam na boca. Por quê? Porque não tinha salivação. Entende? Tinha perdido essa capacidade. Mas não foram na minha clínica por causa disso. Foi porque tinha dor no pescoço. Eu tratei a dor no pescoço, a salivação voltou. 3 pacientes aconteceram isso. Então, às vezes parece magia, né? Não parece magia. Eu atendi um endocrinologista, um médico endocrinologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com dor na coluna lombar. Tratei da lombar dele, ele falou para mim, doutor Rui Mercúrio, a minha potência sexual voltou, tratando da coluna lombar. Entenderam? Não foi lá por causa disso. Ele foi lá porque estava com dor lombar. Eu tratei da lombar. Ele falou, a minha potência sexual voltou. Vocês entenderam? Consertei muitas menstruações, sabe? De mulheres que tinham menstruações completamente irregulares. Tratamos da coluna, a menstruação delas se tornou regulares. Também estou repetindo, elas não foram lá por causa disso. Foram por causa de dor na coluna. E me contaram a história depois. Entenderam? Então, assim, é terrível, né? A coluna, às vezes, dá sintomas que só Deus pode entender. Entende? Só Deus. De tão completamente fora do padrão, sabe? Você nunca desconfiaria disso. Entende? E é um problema de coluna. É um problema de coluna. Entende? Eu atendi também um pastor protestante. Pastor protestante. Que foi à consulta com um bloquinho e uma caneta. Bloquinho de papéis. Doutor Mercúrio, eu venho aqui porque você tem uma dor terrível no pescoço. E por acaso eu perguntei, mas o que é esse bloquinho? Não, é que eu ando muito esquecido. Minha memória piorou muito, mas eu estou com essa dor no pescoço há muito tempo e não consigo resolver. Eu resolvi a dor no pescoço, ele falou para mim, a minha memória voltou. Vocês entenderam? Entenderam o que eu assisto na minha clínica? É uma coisa incrível. Incrível. Entende? Então, eu sou obrigado a admitir que a coluna do pescoço também tem a ver com Alzheimer. Com Alzheimer, que mexe com a memória das pessoas, com os comportamentos das pessoas e as memórias. Entende? Então, por que será? Porque a coluna cervical, meus caros, ela é muito parecida com a lombar. A coluna torácica, ela tem o gradeado costal. Então, a coluna torácica, ela é mais estável. A coluna cervical, ela é solta, né? Você pode rodar a cabeça para um lado, para o outro, olhar para cima, para baixo, entende? Oblíqua, frente, de um lado, do outro. Então, ela tem uma grande mobilidade. Essa mobilidade da coluna do pescoço faz essas articulações acontecerem muito atrito. Com o tempo, entende? Há um desgaste muito grande e o pescoço encurta. Quando o pescoço encurta, meus caros, as artérias vertebrais cervicais, que passam dentro dos processos laterais das vértebras cervicais, são comprimidas. E são, assim, elas ficam sinuosas.
Elas eram praticamente retas, o encurtamento do pescoço se tornam sinuosas e muitas vezes comprimidas. A oxigenação cerebral é prejudicada. O cérebro não pode ficar sem oxigênio nem glicose. Não pode ficar sem isso. No momento que há um déficit da oxigenação cerebral e da glicemia cerebral, entende? As células nervosas entram em sofrimento. E um dos sofrimentos das células nervosas é a perda de memória. É a perda de memória. Então, é isso que eu vejo. Entende? Outra coisa assim absurda que acontece, às vezes, é uma coisa incrível, né? É, na hora que você, por exemplo, você trata uma dor crônica e tem um bom resultado, você cura a depressão. Entende? Doutor, melhorei o meu astral, eles falam. Melhorei o meu astral. Aquela dor estava prejudicando o meu astral, ou seja, minha disposição, minha alegria de viver. Entende? É terrível. Entende? Então, tem uma frase em inglês, se fala muito nos Estados Unidos da América, quando você quer dizer que um problema é muito importante, ele diz assim, this is the backbone, ou seja, isto aqui é o principal, é como se fosse o osso das costas, ou seja, a coluna. E nós usamos uma expressão parecida. Nós dizemos, isso aqui é a espinha dorsal do problema. Ou seja, é a parte mais importante do problema. Entende? E tem uma declaração no hinduísmo, na religião do hinduísmo, que diz assim, se a tua coluna vai bem, você vai bem. Mas se a tua coluna vai mal, você vai mal. Entendeu? E também repetindo o que eu já falei, como é muito importante, eu repito. Qual é o maior vilão do nosso esqueleto? Qual é o maior vilão do nosso esqueleto? O maior vilão do nosso esqueleto, estão sentados. O maior vilão do nosso esqueleto, sabe como se chama? Força da gravidade. O que é a força da gravidade? A força da gravidade é essa força que você solta uma coisa e ela vai para o chão. É uma força de atração que atrai tudo para o chão. Por que o avião cai? Porque os motores não deram sustentação. A força da gravidade joga eles para baixo. Por que você leva tombo? Por que você cai? A força da gravidade está te empurrando para baixo. Perdeu o equilíbrio? Você vai para o chão. Por que as pessoas usam bengala? Porque estão caindo para um lado. E se não puser a bengala, vão para o chão. Quem que joga eles para o chão? Força da gravidade. É uma força invisível. Você não vê a força da gravidade. É como se fosse um ímã. Vocês sabem o que é um ímã, né? O ímã é uma coisa que atrai corpos. Atrai corpos. Então a força da gravidade joga tudo para baixo. A Terra atrai. A Terra não consegue atrair as naves espaciais, porque elas viajam fora da zona de atração da força da gravidade. Então os astronautas dentro das cápsulas, eles flutuam na cápsula. Eles flutuam. Ficam flutuando na cápsula. Entende? Porque não tem força da gravidade que puxa eles para baixo. Mas nós somos submetidos à ação da força da gravidade 24 horas por dia da nossa vida. E cada dia nós vamos se esmagando mais. Entende? Se esmagando mais, e o esqueleto vai se deformando. Então esse é o maior diagnóstico que eu faço na minha clínica. Seu diagnóstico se chama deformidade. Você está se deformando. E quando você deforma o seu corpo, as funções são prejudicadas. Entenderam? Entenderam? Tem um cientista, né? Um estudioso, biólogo, né? Que ele dizia o seguinte: a forma é a imagem plástica da função. Entende?
Então, por que o coração tem aquela forma? Porque ele tem que exercer uma função e aquela forma é a mais adequada para ele. Por que o pulmão tem aquela forma? Porque ele tem que caber na caixa torácica, exercer uma função e aquela forma que ele tem é a mais adequada para ele. Vocês entenderam? Entenderam? Sim? Então, de fato, a forma é a imagem plástica da função. Por que o joelho é daquele jeito? Por que o joelho dobra para trás, não dobra para frente? Sim? Porque assim é mais importante para o ser humano. Entenderam? Entenderam? Então, meus caros, a força da gravidade é uma força invisível. Então, veja o que eu vou falar. Olha só. Idade avançada é diferente de envelhecimento. Veja, envelhecimento é uma doença. Entende? Envelhecimento é uma doença. Você fica corcunda, desnivela os ombros, uma bacia fica mais alta, uma hemibacia de uma metade fica diferente da outra, uma perna manca, a outra não, precisa bengala, precisa muletas. Isso se chama envelhecimento. Idade avançada é outra coisa. Entende? Eu estou atendendo um paciente de 98 anos que vai no Parque da Água Branca fazer ginástica. Entende? Chamei minhas fisioterapeutas e falei, 98 anos, falei, vai ao chão e faz flexões no chão. Flexões, subindo e descendo. E ele fez. Falei, agora pendura-se nessa barra. Ele se pendurou com 98 anos. Então, veja, ele não tem envelhecimento, ele tem idade avançada. São coisas diferentes. Se ele não tem idade de envelhecimento, ele não está doente. Então, ele tem uma idade avançada, mas não é envelhecido. Mas também é o seguinte, ele é militar e sempre fez ginástica. Sempre fez ginásticas. E a melhor, tem duas ginásticas que elas são fundamentais da vida da gente. Se você não faz essa ginástica, você vai ficar um velho muito cheio de defeitos e de deformidades. Essas duas ginásticas, uma delas se chama alongamento. O alongamento não deixa de ser uma ginástica antigravitacional, contra a gravidade. A gravidade diminui a tua altura. O alongamento tenta recuperar a tua altura. Entende? Então, eu digo aos meus pacientes, o alongamento é uma benção. Façam alongamentos. Se você se espreguiça, você está se alongando. Entendeu? Você está se alongando. E qual é o outro exercício fundamental? Fundamental. Entende? Se você não fizer esse exercício, você não fez ginástica. São os abdominais. Entendeu? Abdominais. Nós temos músculos posteriores da região lombar muito fortes, porque nós fortalecemos todo dia, só o fato de andarmos. Quando você andar, põe a mão nas costas e vai andando. Você vê que um lado contrai outro, um lado contrai outro, um lado contrai outro. Então, só o fato de você caminhar, você está fazendo exercício com os músculos lombares. Agora, põe a mão na barriga e anda. Não acontece nada. Põe a mão na barriga e senta na cadeira. Não acontece nada. Põe a mão na barriga e deita na cama. Não acontece nada. Então, os músculos abdominais são músculos longitudinais, laminares, que na verdade a função deles é parede das vísceras abdominais. Ou seja, é a parede que nós temos aqui na frente, mas há uma desproporção muito grande entre a força dos abdominais e a força dos paravertebrais da coluna. E aí nós temos a lordose, que é esse fundão da cintura aqui no meio das costas. Quanto maior essa lordose, pior para o nervo ciático. Dói mais o ciático. As mulheres usando saltos altos, aumenta a lordose. Se usa saltos altos dia após dia, ano após ano, entende? Aumenta essa lordose e vão ter muitos problemas de dor lombar e dor nas pernas e cansaço nas pernas. Os saltos altos, muitos altos, é um veneno para a coluna. Entendeu? É um veneno. Então,
Força da gravidade. Como combatê-la? Exercícios de alongamentos. E como prevenir a lordose lombar, aquele fundão da lombar? Entende? Prevenir fazendo exercícios abdominais. Entende? Eu disse outro dia a uma paciente minha, o Criador, né, ele penalizou as mulheres com a gravidez. Né? Entende? Também, em tom de brincadeira, às vezes eu digo, sabe por que Deus deu para as mulheres a maternidade? Porque elas são mais corajosas que os homens. Entende? Então, a mulher leva a maternidade com muito prazer, né? Pensando no filho que vai nascer, aquele negócio tudo. Entende? Sei lá se os homens teriam essa paciência. Então, Deus deu a maternidade para as mulheres, mas penalizou as mulheres. Entende? Porque quando eu atendo uma senhorinha que teve 8 filhos, 10 filhos, nossa, a coluna está muito ruim. Muito ruim. Entende? A gravidez é uma sobrecarga muito grande para a coluna lombar. Aumenta a lordose. Por isso que muitas grávidas têm muitas dores lombares no fim da gravidez, no 8º mês, por exemplo. Entende? Porque aumenta a lordose. Porque o peso da barriga faz elas inclinarem para trás, para não perder o equilíbrio, para não cair para frente. E quando elas fazem isso, aumenta a lordose. Aumentou a lordose, diminui o canal, dor lombar e dor ciática. Então, no fim da gravidez, muitas mulheres têm muita dor lombar. Então, a força da gravidade, querido, tem a ver com varizes. A força da gravidade tem a ver com hemorroidas. A força da gravidade tem a ver com rugas. A força da gravidade tem a ver com mamas caídas. Entende? Que te empurra para baixo. Te empurra para baixo. Entenderam? A força da gravidade, ela tem um lado bom, é óbvio que tem. Né? Imagina se nós ficássemos flutuando no ar. Entende? Não seria tão agradável. Seria muito interessante assim, passageiramente. Né? Entende? Não, a força da gravidade é importante, né? As cachoeiras, né? Força da gravidade. Rodam as turbinas, produzem eletricidade. Força da gravidade. Os rios para onde vão? Vão para o mar. Quem leva? Força da gravidade. Entendeu? Você vai fazer xixi. Força da gravidade. Entendeu? Então, meus caros, a força da gravidade tem um lado bom, mas ela maltrata muito o teu esqueleto. E quanto mais tempo você vive, mais você submete à força da gravidade. Então, o que nós fazemos em nossas clínicas? Nós fazemos alongamentos. O básico do nosso tratamento é alongamento e colágeno injetável. Com isso, nós resolvemos muitos problemas. Se eu aumentar 1 centímetro da altura que um paciente perdeu, 1 centímetro, os nervos batem palma e param de doer. Entende? Às vezes eles perdem 4, 5 centímetros de altura. Eu consigo recuperar só 1 centímetro. Isso já é suficiente para a dor sumir. Entenderam? E daí? E daí não pode carregar peso. Porque se carrega peso, esmaga de novo. E o problema volta. Entenderam? Não pode engordar. Se for muito gordo, pior. Esmaga também. Ciático chia. Dói. Vocês entenderam? Esse é meu dia a dia. Estou dando a vocês o meu dia a dia. O dia a dia é esse. Sucessão de dores, como um detetive, tentar descobrir a causa dessas dores. Por quê? Porque senão o tratamento é paliativo. E o paliativo eles já fizeram. Tem pacientes meus que conhecem todos os medicamentos. Todos os medicamentos para dor. Tudo. Conhece tudo. Tramal, doutor, para mim, é água. Tramal é água. Tramal é um parente próximo de opiáceo. Né? Opiáceo, os derivados do ópio, da morfina. Entenderam? Então, eles já vêm no consultório e desafiam, né? Ó, não vem com analgésico. Não vem com acupuntura, não vem com fisioterapia. Já fiz tudo isso, não adiantou. Olha o desafio. Entendeu? Já falaram que o meu mal é incurável. Já gravaram na cabeça deles que o mal deles é incurável. Como eu vou tirar isso da cabeça deles? Então esse é o meu desafio, entende? Mas eu aceito esse desafio, entende? E graças ao bom Deus, grande maioria dos meus pacientes saem bastante satisfeitos.
Entende? Atendi uma senhora que operou a coluna 2 vezes para tirar a dor e não tiraram. Eu tratei sem cirurgia e resolvi as dores dela. Entendeu? Então é assim, mas não é padrão. Entende? Não é padrão. Não é aquele tratamento que para todo mundo vai ser esse tratamento, não. Cada pessoa tem um tratamento específico. Por isso, as nossas sessões de tratamento, eu estou presente, trabalho com 4 fisioterapeutas, estamos presentes, é um paciente, 1 hora, 1h30 de tratamento, só um. É individual. E para cada paciente existem umas diferenças de tratamento. Entenderam? Entenderam? Mas, enfim, se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de dores crônicas, nós temos 2 clínicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470. É uma casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Perto do estádio do Morumbi. E bem próximo do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024. É bem próximo do Hospital Samaritano. E não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de nossas clínicas. Fixo 11 3661 4243. Celular comum de nossas clínicas. 11 9 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Emergências, quem tem dor tem pressa. Para emergências, liguem para 11 9 3014 8888. Telefone para emergências, esclarecimento de dúvidas. Entende? Então, basicamente é isso. Estou vendo que estamos terminando a segunda metade da jornada de hoje. Prometo voltar, porque quando se trata de dores crônicas, né, esclarecimentos não podem faltar. Entende? Muito bem. E vou repetir o chavão de sempre. O chavão de sempre. Entendeu? Ter sucesso na vida, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você tem que ter muita saúde, óbvio. Tendo muita saúde, sendo muito feliz, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.